Existe uma história que poucos conhecem. Uma história sobre a elfa mais poderosa que já caminhou pela Terra-média, cujo nome ainda ecoa nas lendas sussurradas ao pé do fogo. Seu cabelo capturava a luz das estrelas. Seus olhos viam através do tempo, e em suas mãos repousava o destino de reinos inteiros. Ela nasceu quando o mundo era jovem e a magia fluía como rios através das terras abençoadas. Viu impérios nascerem e morrerem, testemunhou traições que partiram o coração dos imortais, enfrentou tentações que quebrariam almas menores. Acomode-se confortavelmente, pois hoje vamos contar a saga completa de Galadriel. Não apenas a sábia senhora de Lothlórien que alguns lembram, mas a jovem princesa rebelde que desafiou os próprios deuses em busca de poder e glória. Esta é a história de como uma luz se tornou sombra e como uma sombra encontrou novamente a luz. É sobre escolhas que ecoam através de milênios, sobre o preço terrível da ambição e sobre como até mesmo os imortais podem aprender sabedoria através da dor. Veremos Galadriel partir do paraíso em busca de um reino próprio. A acompanharemos através de guerras sangrentas que duraram séculos. Testemunharemos sua ascensão ao poder em florestas encantadas e sua luta final contra a tentação suprema. Uma jornada de 7.000 anos resumida numa única noite. O tempo de uma vida imortal contado como conto de ninar para mortais curiosos. Prepare-se para conhecer Galadriel como nunca a ouviram antes. Nossa história começa nos dias dourados de Valinor, quando ainda havia 2 árvores sagradas iluminando o mundo. E termina com uma partida que quebrou corações e curou almas ao mesmo tempo. Respire fundo. A saga mais longa da Terra-média está prestes a começar. Nos dias anteriores ao Sol e à Lua, quando Valinor resplandecia sob a luz sagrada de Laurelân e Telperion, nasceu uma criança destinada a testemunhar a glória e a ruína de eras inteiras. Era nos anos das árvores 1362, e nas mansões douradas dos Noldor, uma luz nova veio ao mundo. Galadriel, cujo nome élfico Altariel significa donzela coroada com uma grinalda radiante, não era apenas mais uma filha da nobreza élfica. Desde seus primeiros passos pelos jardins eternos de Tirion, algo nela queimava com intensidade diferente. Seus cabelos capturam a própria essência de Laurelân, a árvore dourada, brilhando com luz própria, mesmo na penumbra. Finarfin, seu pai, era o mais sábio e pacífico dos filhos de Finwë. Érwin, sua mãe, trazia em suas veias o sangue real dos Teleri, os elfos do mar. Dessa união nasceu não apenas beleza, mas um poder que poucos entre os Firstborn possuíam. O dom da percepção, a habilidade de enxergar através das brumas do tempo e penetrar nos corações alheios. Ainda jovem pelos padrões élficos, Galadriel caminhava pelos palácios de cristal e ouro, observando, sempre observando. Enquanto seus irmãos Finrod, Angrod e Aegnor se dedicavam às artes da guerra e da música, ela desenvolvia uma compreensão profunda da natureza do poder. Não apenas a força dos músculos ou a magia das palavras, mas o poder sutil que reside na percepção e na paciência. Os Valar a observavam com interesse crescente. Manwë, o Senhor dos Ventos, via nela ecos da música primordial de Eru. Varda, a Rainha das Estrelas, reconhecia uma alma que poderia portar luz através das trevas futuras. Mas era nos olhos de Ulmo, Senhor das Águas, que Galadriel via reflexos de destinos ainda não escritos. Visões de terras distantes onde sua luz seria tanto bênção quanto teste. Em Valinor, onde o tempo fluía diferente e cada dia podia durar o que hoje chamamos de anos, Galadriel cresceu não apenas em estatura, mas em sabedoria e ambição. Ela não se contentava em ser mera espectadora da glória dos Noldor.
Em seu coração, uma chama se acendia, o desejo ardente de governar, de moldar o mundo segundo sua visão de beleza e ordem. Era uma ambição nobre em sua origem, mas que carregava as sementes de sua queda futura. Pois mesmo no paraíso de Valinor, o orgulho pode lançar raízes profundas e os corações mais puros podem abrigar sombras imprevistas. Durante os festivais em Tirion, quando os Noldor se reuniam para celebrar as artes da forja e do conhecimento, Galadriel destacava-se não apenas por sua beleza sobrenatural, mas por sua mente afiada como a melhor lâmina élfica. Ela debatia filosofia com os sábios, discutia estratégias militares com os guerreiros e estudava os segredos da natureza com os mestres do conhecimento. Fëanor, o maior dos artesãos élficos, notou o brilho singular de seus cabelos. Reza a lenda que ele a pediu 3 vezes um fio daqueles cabelos dourados para incorporar em suas criações, e 3 vezes ela recusou. Talvez em sua sabedoria instintiva já pressentia as trevas que se agitavam no coração do grande artesão, pois Fëanor forjava em segredo suas obras-primas, os Silmarils, as joias que capturaram a luz das 2 árvores e mudaram para sempre o destino dos Eldar. E no coração de Fëanor, junto com o gênio criativo, crescia uma possessividade feroz, um amor que se transformava em obsessão. Galadriel sentia as ondas de mudança se aproximando. Nas águas sagradas do lago Lorelin, onde costumava contemplar e meditar, via reflexos de futuros possíveis, visões fragmentadas de guerra, exílio e dor. Mas via também glória, redenção e um papel que ela mesma desempenharia na grande música do mundo. Quando Melkor, o mais poderoso dos Valar, retornou do longo exílio e foi perdoado pelos poderes supremos, Galadriel foi uma das poucas que não se deixou enganar por sua fachada de arrependimento. Ela via, através das palavras melífluas, percebia a escuridão que ainda pulsava em seu coração transformado. Mas suas advertências foram consideradas paranoia juvenil por muitos dos sábios de Valinor. A tragédia se aproximava como maré inexorável. Os Silmarils estavam completos, mais belos que qualquer obra jamais criada. Melkor os cobiçava com fome crescente, e Galadriel, em sua juventude dourada, não podia imaginar que em breve tudo o que conhecia, a luz das árvores, a paz de Valinor, a inocência de sua própria alma, seria testado no fogo da perda e da guerra. Ainda havia tempo para contemplar os jardins eternos, para caminhar pelos palácios de cristal, para acreditar que a luz sempre venceria as trevas por mera virtude de existir. Ainda havia tempo para a inocência, mas esse tempo estava chegando ao fim e Galadriel, sem saber, preparava-se para a primeira grande escolha que definiria não apenas seu destino, mas o destino de toda a Terra-média. Era o ano 1495 das árvores, quando a escuridão desceu sobre Valinor como nunca antes havia descido. Galadriel despertou naquela manhã com um pressentimento terrível, como se o próprio ar sussurrasse advertências que sua mente mortal não conseguia decifrar completamente. O dia começou como tantos outros nos reinos bem-aventurados. A luz dourada de Lorelin dançava através das janelas de cristal de sua câmara e a brisa trazia o perfume eterno dos jardins de Yavanna. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão quase imperceptível, como a calmaria que precede a tempestade mais devastadora. Melkor havia pedido audiência com Finwë, o alto-rei dos Noldor, e com Fëanor. Oficialmente buscava reconciliação e perdão pelos antigos ressentimentos. Mas Galadriel, cujos dons de percepção cresciam a cada era, sentia as correntes subterrâneas de malícia que emanavam do Vala caído. Ela tentou alertar seu avô Finwë, mas as palavras soaram como os temores infundados de uma jovem que não compreendia as complexidades da política entre os Valar. "Minha criança",
disse-lhe Finwë com gentileza paternal. Manwë, o mais sábio, aceitou o arrependimento de Melkor. Devemos confiar na sabedoria dos poderes. Naquela tarde fatídica, enquanto os grandes se reuniam em conselho, Galadriel escolheu caminhar pelos jardins mais antigos de Valinor, onde as flores cantavam com vozes cristalinas e as fontes falavam nas línguas secretas dos Ainur. Era lá que ela ia, quando buscava clareza, quando as visões fragmentárias de futuro se tornavam mais nítidas. Foi lá que a escuridão a encontrou. Primeiro, foi apenas uma sombra, algo que não deveria existir numa terra onde não havia noite. Depois, o frio. Um frio que não era ausência de calor, mas presença ativa de morte. As flores pararam de cantar, as fontes emudeceram. E do sul, além das montanhas que protegiam Valinor, veio um grito que rasgou o próprio tecido da realidade. Ungoliant, a aranha das trevas, havia emergido do vazio exterior. E com ela, Melkor revelava sua verdadeira face. Galadriel correu pelos caminhos de prata em direção a Ezelohar, a colina verde onde cresciam as duas árvores. O que viu lá quebrou algo fundamental em sua compreensão do mundo. Laurelân, a fonte de toda luz dourada, estava sendo drenada por uma escuridão viva. Telperion, a árvore de prata que iluminara todos os seus sonhos de infância, murchava sob o toque venenoso de Ungoliant. A luz, sua luz, a luz de toda a beleza que ela conhecera, estava morrendo. Mas não foi apenas a destruição física que marcou Galadriel naquela noite terrível. Foi a compreensão súbita e devastadora de que mesmo no paraíso, mesmo entre os Valar, a traição era possível. Que a beleza podia ser corrompida, que a luz podia ser extinta, que nada, absolutamente nada, estava garantido para sempre. Finwë, seu amado avô, jazia morto em Formenos, assassinado enquanto protegia os tesouros de Fëanor. Os Silmarils, as únicas coisas que ainda guardavam a luz das árvores, haviam sido roubados. E Melkor, agora chamado Morgoth, o inimigo negro do mundo, fugia para as terras selvagens do leste, levando consigo não apenas as joias sagradas, mas a própria esperança de Valinor. Naquela noite, na primeira verdadeira escuridão que já envolvera os reinos bem-aventurados, Galadriel chorou. Chorou pela luz perdida, pelo avô morto, pela inocência que nunca mais retornaria. Mas suas lágrimas não eram apenas de tristeza, eram de fúria. Uma fúria fria e calculada, que queimava mais intensamente que qualquer chama. Foi então que Fëanor convocou os Noldor à praça de Tirion. Ainda enlutado, com o coração partido pela perda do pai e consumido pela sede de vingança, o grande artesão fez um juramento que ecoaria através das eras. Ele e seus filhos jurariam recuperar os Silmarils a qualquer custo, perseguir Morgoth até os confins da terra, fazer guerra contra qualquer um, homem, elfo ou vala, que se interpusesse em seu caminho. Galadriel estava na multidão quando as palavras do juramento rasgaram o ar como lâminas. Sentiu o peso cósmico daquelas palavras, a forma como elas alteravam o próprio destino, mas também sentiu algo mais, uma oportunidade. Pois se Fëanor marcharia para a Terra-média em busca de vingança, isso significava que os Noldor finalmente deixariam Valinor. E para uma princesa cujo coração sempre ansiara por terras para governar, por um reino próprio onde pudesse moldar o mundo segundo sua visão, isso não era apenas tragédia, era libertação. Quando os Valar tentaram dissuadir os Noldor de partir, oferecendo perdão e promessas de que eles mesmos lidariam com Morgoth, Galadriel permaneceu em silêncio. Mas em seu coração, a decisão já estava tomada. Ela não partiria por lealdade a Fëanor, desprezava o artesão e sua arrogância crescente. Partiria por ambição própria, pela chance de encontrar um lugar onde pudesse reinar sem as restrições de Valinor. A profecia de Mandos veio como um trovão na escuridão.
O Vala da Morte e do Julgamento apareceu no caminho dos Noldor partindo e proclamou o Doom que os aguardava. Traição, guerra, derrota e perda perseguiriam qualquer um que deixasse Valinor contra a vontade dos Valar. Eles seriam exilados das terras imortais e apenas através de grande sofrimento, alguns poucos poderiam encontrar o caminho de volta. Muitos recuaram diante daquelas palavras sombrias. Finarfin, pai de Galadriel, estava entre eles. Escolheu permanecer em Valinor e aceitar o reinado sobre os Noldor que ficassem. Mas Galadriel não recuou. Mesmo sabendo do preço, mesmo compreendendo que poderia ser exilada para sempre das terras de luz eterna, ela escolheu seguir adiante. Não por Fëanor, não pelos Silmarils, mas pela chance de forjar seu próprio destino em terras desconhecidas. Quando os navios partiram de Alqualondë, levando os Noldor através das águas escuras em direção à Terra-média, Galadriel estava a bordo. Atrás dela, Valinor mergulhava numa escuridão que não conhecia desde a criação do mundo. À frente, esperava um continente selvagem, onde antigas magias ainda pulsavam e reinos inteiros aguardavam por aqueles corajosos o suficiente para reivindicá-los. Ela não sabia ainda que a primeira grande traição já havia sido cometida, que sangue élfico manchara as águas sagradas de Alqualondë, que o preço de sua liberdade havia sido pago com a morte de inocentes. Esse conhecimento viria depois, e com ele o primeiro gosto amargo do que significa carregar ambição no coração, quando se caminha por caminhos sombrios. As águas de Alqualondë, que por eras incontáveis refletiram apenas a luz das estrelas e as velas prateadas dos navios élficos, correram vermelhas naquela noite maldita. Galadriel ainda pode ouvir os gritos, não apenas de dor, mas de incompreensão absoluta. Como os filhos de Eru puderam levantar lâmina contra os próprios irmãos? A princípio, tudo parecia uma negociação diplomática. Os Noldor precisavam de navios para cruzar o Belegaer, o grande mar que separava Valinor da Terra-média. Os Teleri possuíam a maior frota dos Eldar, navios brancos como cisnes que dançavam nas ondas com graça sobrenatural. Fëanor, em sua arrogância crescente, exigia que os Teleri cedessem suas embarcações para a grande jornada de vingança. Mas Olwë, senhor dos Teleri e irmão da mãe de Galadriel, recusou. Estes navios são vivos, disse ele com a sabedoria daqueles que conhecem o mar. Foram feitos para as águas abençoadas de Valinor, não para carregar guerra às terras sombrias. Encontrai outro caminho, primos, pois este não vos daremos. Galadriel estava presente quando as palavras foram trocadas, quando viu a fúria se acender nos olhos de Fëanor. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando alguém se recusava a dar-lhe um fio de seus cabelos dourados. A possessividade transformada em ódio, o desejo negado convertido em justificativa para qualquer violência. Então tomaremos o que nos é negado, declarou Fëanor, e suas palavras ecoaram como sentença de morte sobre as águas serenas. O que se seguiu foi a primeira guerra entre os Eldar, uma violência tão impensável que até mesmo os Valar ficaram chocados. Os Noldor, desesperados para partir e consumidos pela sede de vingança contra Morgoth, atacaram seus próprios primos. Espadas forjadas para defender a luz foram usadas para ceifar vidas inocentes. Galadriel viu Teleri desarmados, sendo cortados nas águas rasas, onde tentavam proteger seus navios. Viu o mar sagrado se tingir com sangue élfico, profanando as águas que nunca conheceram violência. Viu a expressão de horror absoluto no rosto de parentes que não conseguiam compreender como haviam chegado àquele ponto. E o pior de tudo, ela não os impediu. Não pegou em armas contra os Teleri, isso é verdade, mas também não se interpôs entre as lâminas e os inocentes. Ficou paralisada,
dividida entre horror moral e necessidade prática. Sem os navios, não haveria jornada. Sem a jornada, não haveria chance de encontrar seu reino nas terras orientais. Sua ambição, naquele momento crucial, falou mais alto que sua compaixão. Quando os gritos finalmente cessaram e os navios brancos foram tomados à força, Galadriel olhou para suas próprias mãos. Não estavam manchadas de sangue, mas sentiam-se impuras mesmo assim. Pois havia aprendido uma lição terrível sobre o preço da ambição. Às vezes, obtemos o que queremos, permanecendo em silêncio quando deveríamos gritar. A travessia do Helcaraxe foi o castigo que seguiu a recompensa roubada. Fëanor, em sua traição final, partiu com os navios deixando metade dos Noldor, incluindo Galadriel, presos no lado errado do mar. O gelo eterno do extremo norte tornou-se sua única ponte para a Terra-média, um caminho de sofrimento que exigia um preço em vidas a cada passo. Fingolfin, que se tornara líder dos abandonados, guiou seu povo através daquela desolação gelada. Galadriel marchou com eles, seus pés descalços deixando pegadas sangrentas no gelo que nunca derretia. A cada passo, ela sentia o peso de sua escolha, não apenas a decisão de deixar Valinor, mas a decisão de permitir o massacre em Alqualondë. As tempestades do Helcaraxe eram mais que fenômenos naturais. Eram manifestações da fúria de Ossé, senhor das ondas, lamentando pela profanação das águas sagradas. Cada rajada de vento carregava os ecos dos gritos dos Teleri mortos. Cada flocos de neve que cortava o rosto era uma lágrima gelada pelos inocentes perdidos. Durante as noites mais escuras, quando o grupo se amontoava em busca de calor, enquanto auroras fantasmagóricas dançavam no céu, Galadriel contemplava o preço verdadeiro de sua liberdade. Não eram apenas as vidas perdidas em Alqualondë que pesavam em sua consciência, mas a percepção de que ela havia descoberto algo terrível sobre si mesma. Descobriu que era capaz de racionalizar qualquer horror se ele servisse a seus objetivos maiores. Que podia testemunhar injustiça e permanecer passiva se a ação custasse seus sonhos. Que seu coração nobre podia abrigar sementes de escuridão quando testado pela pressão das circunstâncias. Essa revelação foi talvez mais gelada que qualquer tempestade do Helcaraxe. Quando finalmente avistaram as costas da Terra-média, depois de perdas incalculáveis durante a travessia, Galadriel não sentiu apenas alívio. Sentiu também o peso da transformação que havia sofrido. A jovem princesa que partira de Tirion não era mais a mesma que pisava nas praias rochosas de Drengist. Ela havia pagado o primeiro preço de sua ambição, e embora ainda não compreendesse completamente, havia dado o primeiro passo num caminho que a levaria através de eras de exílio antes que pudesse encontrar redenção. Os navios brancos de Alqualondë, agora tingidos para sempre com sangue em sua memória, haviam-na trazido às terras onde poderia forjar seu próprio reino. Mas também haviam-na ensinado que alguns preços deixam marcas na alma que nem mesmo a eternidade pode apagar completamente. E nas terras sombrias da Terra-média que se estendiam à frente, cheias de perigos e promessas, Galadriel começaria a longa jornada de aprender que verdadeiro poder não vem de tomar o que se quer, mas de escolher o que é certo mesmo quando custa tudo o que desejamos. A Terra-média que recebeu os exilados Noldor não era o continente selvagem que muitos esperavam. Era uma terra de beleza sombria e antiga, onde reinos élficos já floresciam há milênios e onde a guerra contra Morgoth já cobrava seu tributo sangrento. Galadriel, pisando pela primeira vez no solo rochoso de Drengist, respirou o ar que carregava tanto promessa quanto presságio. Beleriand se estendia diante dos recém-chegados como um mosaico de reinos fragmentados, cada um lutando desesperadamente contra a escuridão crescente de Angband.
Thingol reinava em Doriath, protegido pela magia da cintura de Melian. Círdan mantinha os Portos Cinzentos como o último refúgio contra o mar, e por toda parte, a sombra da fortaleza de Morgoth lançava tentáculos de terror e destruição. Foi neste cenário de guerra perpétua que Galadriel encontraria seu primeiro verdadeiro teste de liderança. Não mais a princesa protegida de Valinor. Ela precisava forjar sua própria identidade numa terra onde apenas os fortes sobreviviam e onde cada decisão podia significar a diferença entre vida e morte para milhares. Os primeiros anos foram de aprendizado cruel. Galadriel viu reinos inteiros serem varridos do mapa numa única noite. Presenciou a queda de Gondolin, a cidade oculta que parecia inexpugnável. Assistiu ao cerco de Angband falhar desastrosamente, com perdas que fariam qualquer um questionar se a guerra contra Morgoth poderia algum dia ser vencida. Mas também viu momentos de glória que redefiniram sua compreensão do que significava ser nobre. Viu Fingolfin cavalgar sozinho até os portões de Angband para desafiar Morgoth em combate singular, ferindo o Senhor Escuro antes de cair. Viu Beren e Lúthien provarem que até mesmo o amor mortal podia triunfar sobre o mal absoluto, recuperando um Silmaril da própria coroa de ferro de Morgoth. Foi durante o cerco de Angband que Galadriel encontrou Celeborn, o príncipe élfico de Doriath, que se tornaria seu companheiro através das eras. Não foi amor à primeira vista, era tempo de guerra e corações eram guardados tão cuidadosamente quanto fortalezas. Mas havia nele uma sabedoria serena que complementava sua paixão ardente, uma paciência que equilibrava sua ambição. Celeborn viu além da princesa exilada. Reconheceu nela não apenas poder, mas o potencial para algo maior. A capacidade de ser não apenas uma governante, mas uma guardiã. Alguém que poderia proteger ao invés de apenas conquistar, preservar ao invés de apenas dominar. Sua união foi celebrada no coração de Doriath, sob as árvores cantantes protegidas pela magia de Melian. A Maia, que havia escolhido o amor mortal, e ensinar aos elfos que poder verdadeiro, às vezes, significa renunciar ao poder absoluto. Melian viu em Galadriel ecos de sua própria jornada. Uma força primordial aprendendo a canalizar sua natureza através da compaixão. Cuidado, filha de Finarfin, advertiu-lhe Melian em sua noite de núpcias. Tens em ti o fogo de Valinor, mas também a sombra do exílio. Um dia terás que escolher qual das duas será mais forte. Durante as guerras da Beleriand, Galadriel descobriu gradualmente seu dom mais raro. Não apenas a percepção, mas a capacidade de inspirar outros a serem melhores do que pensavam ser possível. Soldados élficos que estavam prontos a desesperar encontravam nova esperança apenas ao vê-la caminhar entre eles. Refugiados que haviam perdido tudo descobriam força para recomeçar quando ela falava de um futuro além da guerra. Mas o poder de inspirar outros trouxe consigo uma responsabilidade terrível. Cada vida que dependia de sua liderança, cada esperança que depositavam nela, tornava-se um peso adicional em sua consciência. Galadriel aprendeu que ser amada por um povo é tanto bênção quanto maldição, pois quando se falha, não se decepciona apenas a si mesmo. A queda de Nargothrond foi um golpe particularmente doloroso. Finrod, seu irmão amado, morreu nas masmorras de Sauron, defendendo Beren em sua busca impossível. O reino subterrâneo que ele havia construído, inspirado pelas grandes cidades de Valinor, foi saqueado e profanado. Galadriel chorou lágrimas que pareciam queimar sua face élfica. Lágrimas não apenas de perda, mas de culpa. Pois ela sabia que poderia ter feito mais. Poderia ter usado sua influência para dissuadir Finrod de apoiar a missão de Beren. Poderia ter marchado com exércitos para socorrê-lo, mas escolhera manter-se em Doriath,
protegendo seu próprio refúgio ao invés de arriscar tudo por um irmão em perigo. Era outro peso que carregaria, a percepção de que às vezes nossa maior falha não é o que fazemos, mas o que deixamos de fazer quando nossa ação poderia ter mudado tudo. A Guerra da Ira, quando finalmente chegou, trouxe tanto alívio quanto devastação. Os Valar finalmente intervieram, enviando uma hoste que varreu Morgoth e seus exércitos para a derrota total. Mas o preço foi a destruição de Beleriand inteira. Reinos, cidades, paisagens inteiras engolidas pelo Mar Furioso. Galadriel e Celeborn estavam entre os poucos que escaparam para o leste, para as terras além das Montanhas Sombrias, onde novos reinos poderiam ser construídos longe das ruínas do passado. Mas carregavam consigo mais que posses materiais. Levavam as lições de uma era de guerra, a sabedoria comprada com sangue e lágrimas. Haviam aprendido que coragem sem sabedoria é desperdício, que poder sem compaixão é tirania, e que mesmo a vitória pode ter gosto de derrota quando se conta o preço total. Acima de tudo, Galadriel aprendera algo fundamental sobre si mesma, que sua ambição de governar poderia ser transformada numa vocação mais nobre, a de proteger. Não bastava conquistar um reino, era preciso ser digna dele, e nas terras orientais que agora se abriam diante dela, teria a chance de pôr essa lição em prática. Após a destruição de Beleriand, Galadriel e Celeborn vagaram pelas terras orientais como refugiados nobres em busca de um novo lar. Não eram mais os únicos. Milhares de elfos sobreviventes das guerras buscavam refúgio além das Montanhas Sombrias, longe das ruínas fumegantes de sua antiga pátria. Durante séculos, eles peregrinaram pelas regiões de Eriador e Rovanion, estabelecendo comunidades temporárias, protegendo outros exilados, sempre em movimento. Galadriel sentia que ainda não havia encontrado o lugar onde sua luz poderia verdadeiramente brilhar, onde poderia criar não apenas um reino, mas um refúgio que durasse através das eras. Foi no ano 1350 da Segunda Era que os caminhos os levaram a Lothlórien, e Galadriel soube imediatamente que havia encontrado seu destino. A região já era habitada por elfos Nandor, os Galadrim, povo das árvores que vivia em harmonia com a floresta há milênios. Eles haviam construído suas moradas nos galhos gigantescos dos Malorn, árvores douradas que cresciam mais altas que qualquer outra espécie conhecida. Mas não possuíam liderança unificada, e a ameaça crescente de Sauron em Dol Guldur lançava sombras cada vez mais escuras sobre sua paz ancestral. Amdir governava nominalmente a região, mas era um líder gentil demais para os tempos sombrios que se aproximavam. Quando Galadriel e Celeborn chegaram, trazendo consigo a sabedoria das guerras de Beleriand e o poder preservado de Valinor, os Galadrim viram neles a liderança que precisavam. Não foi uma conquista violenta, mas uma transição gradual e respeitosa. Galadriel não chegou como invasora, mas como guardiã oferecendo proteção. Ela trouxe consigo algo que os elfos locais nunca haviam visto: o poder de criar um escudo mágico que poderia manter as trevas afastadas não apenas por anos, mas por eras inteiras. A primeira grande obra de Galadriel em Lothlórien foi estabelecer as fronteiras mágicas da floresta. Usando conhecimentos preservados de Melian e poder herdado dos Valar, ela teceu uma proteção sutil, mas impenetrável ao redor da região. Não eram muralhas visíveis, mas uma barreira que confundia inimigos e os fazia perder-se antes de encontrar o coração da floresta. Mas criar Lothlórien exigiu mais que magia. Exigiu sabedoria política e compreensão profunda da natureza élfica. Galadriel precisou unificar grupos que viviam separados há séculos,
convencer guerreiros orgulhosos a aceitar nova liderança, equilibrar tradições ancestrais com necessidades modernas. Celeborn provou ser o complemento perfeito para suas habilidades. Onde ela era visionária e ocasionalmente impaciente, ele era diplomático e eternamente calmo. Onde ela via o quadro geral, ele atendia aos detalhes práticos. Juntos, criaram um sistema de governo que respeitava a autonomia élfica individual, enquanto mantinha unidade de propósito. O espelho de Galadriel foi estabelecido numa clareira sagrada no coração da floresta. Não era apenas uma bacia de água, mas um instrumento de poder antigo que permitia ver através das brumas do tempo. Galadriel usava-o para vigiar as fronteiras de Lothlórien, mas também para compreender as correntes maiores que moviam o mundo. Foi através do espelho que ela primeiro viu a ascensão de Sauron como Senhor do Escuro. Viu-o forjar secretamente o Anel em Orodruin. Viu a queda de Númenor e o retorno do mal à Terra-média. Cada visão era um peso adicional em seus ombros. O fardo de conhecer tragédias futuras sem poder sempre preveni-las. Durante a Guerra da Última Aliança, Galadriel enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua longa vida. Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor, convocou todos os elfos para marchar contra Sauron. Era a chance de destruir o mal de uma vez por todas, mas também significava deixar Lothlórien desprotegida. Ela escolheu permanecer. Não por covardia, mas por responsabilidade. Compreendeu que seu papel era proteger o que havia construído, preservar um refúgio para que houvesse um lugar seguro para onde retornar caso a guerra falhasse. Foi uma decisão que poucos compreenderam na época, mas que se provaria sábia quando os sobreviventes da guerra precisaram de santuário. O século que se seguiu foi o mais pacífico que Galadriel conhecera desde deixar Valinor. Lothlórien floresceu sob sua proteção, tornando-se não apenas um reino, mas um símbolo de esperança. Viajantes de terras distantes falavam das árvores douradas onde não havia escuridão, da senhora élfica cuja beleza rivalizava com as estrelas, do lugar onde o tempo parecia fluir diferente, mas paz para um imortal tem sabor agridoce. Galadriel viu gerações de amigos mortais nascerem, crescerem e morrerem. Viu reinos humanos ascenderem e decaírem como ondas do mar. Viu a própria Terra-média envelhecer gradualmente, as florestas recuarem, a magia desvanecer, e sempre, no fundo de seu coração, queimava a saudade de Valinor. O exílio imposto pela profecia de Mandos ainda pesava sobre ela. Por mais belo que fosse Lothlórien, por mais amada que fosse por seu povo, ela sabia que não era seu verdadeiro lar. Foi durante esses séculos de paz aparente que Galadriel começou verdadeiramente a compreender o preço de sua ambição juvenil. Havia conseguido o reino que sempre desejara, havia se tornado a governante que sonhava ser, mas descobriu que reinar sobre imortal significava carregar o peso da responsabilidade para sempre, sem esperança de descanso ou aposentadoria. Cada decisão ecoaria através dos séculos. Cada erro seria lembrado por gerações. Cada momento de fraqueza poderia destruir milênios de construção cuidadosa. Era o fardo supremo do poder verdadeiro. Não apenas a capacidade de comandar, mas a necessidade eterna de ser digna do comando. E nas profundezas de Dol Guldur, uma nova sombra começava a se agitar, testando as fronteiras de Lothlórien com tentáculos sutis de malícia. O tempo da paz estava chegando ao fim, e Galadriel precisaria mais uma vez provar que era digna da luz que carregava. No ano 1050 da Terceira Era, as árvores de Lothlórien começaram a sussurrar advertências que apenas Galadriel podia compreender completamente. Era uma inquietação sutil, folhas que tremiam sem vento, águas que refletiam sombras inexistentes,
uma sensação crescente de que algo antigo e malévolo havia despertado nas terras ao sul. Dol Guldur, a colina da feitiçaria, erguia-se como uma mancha escura na floresta outrora verde de Hovanion. Por séculos, fora apenas uma ruína sombria, resquício de algum poder esquecido, mas agora pulsava com malícia renovada. E Galadriel sabia em seu coração o que isso significava, embora não ousasse pronunciar o nome ainda. Sauron havia retornado, não como Senhor do Escuro em pleno poder, mas como o necromante, uma sombra de sua antiga força, mas crescendo constantemente. Suas primeiras manifestações foram sutis, mortos que não encontravam descanso, feras que se tornavam anormalmente agressivas, uma decadência gradual se espalhando pelas terras próximas à sua fortaleza. Galadriel convocou o Conselho Branco pela primeira vez em século, reunindo os sábios da Terra-média para discutir a crescente ameaça. Elrond veio de Valfenda, trazendo a sabedoria de quem sobrevivera à queda de Eregion. Círdan chegou dos Portos Cinzentos, carregando memórias que remontavam ao despertar das estrelas. E Gandalf, o peregrino cinzento, trouxe inquietações que ecoavam as preocupações de Galadriel. É ele, declarou ela sem rodeios quando se reuniram na segurança de Lothlórien. Sauron retornou. Posso sentir sua presença como uma ferida na própria terra. Mas os outros hesitavam. Saruman, o branco, recém-chegado de Além-Mar como líder dos Istari, argumentava pela cautela. Pode ser qualquer espírito sombrio, insistia. Não devemos assumir o pior sem evidências. Era uma cautela que custaria caro. Galadriel via através da relutância de Saruman, percebia as correntes subterrâneas de ambição que começavam a corromper o mago, mas ainda não compreendia completamente a extensão de sua queda futura. Enquanto o conselho debatia, Galadriel fortalecia as defesas de Lothlórien. As fronteiras mágicas da floresta foram renovadas e ampliadas. Torres de vigia élficas foram estabelecidas nas árvores mais altas, com arqueiros cuja visão podia penetrar milhas de escuridão. E no coração de tudo, o espelho foi consultado noite após noite, revelando fragmentos de futuros possíveis. Foi através do espelho que ela viu a primeira das grandes traições que marcariam a Era. Viu Saruman estabelecer-se em Isengard, ostensivamente para vigiar as terras selvagens, mas secretamente para buscar o Anel para si mesmo. Viu a corrupção gradual dos povos selvagens sob a influência do necromante. Viu os primeiros sussurros de uma guerra que engolfaria toda a Terra-média. Mas também viu esperança. Viu um pequeno povo corajoso das terras verdes do oeste, hobbit que carregariam fardos impossíveis com corações puros. Viu reis retornando de exílios longos para reivindicar tronos perdidos. Viu que mesmo na escuridão crescente, luzes pequenas mas constantes continuariam brilhando. Durante esses séculos de vigília, Galadriel enfrentou talvez seu maior teste pessoal. O poder que acumulara em Lothlórien, amplificado por Nenya, um dos 3 anéis élficos que secretamente portava, oferecia-lhe tentações constantes. Poderia usar esse poder para conquistar outras terras, para forçar a paz através da dominação, para transformar-se na rainha suprema de toda a Terra-média. Nenya, o anel de diamante, amplificava não apenas sua magia, mas também seus desejos mais profundos. Sussurrava-lhe visões de um mundo ordenado segundo sua vontade, onde a beleza seria preservada para sempre, onde o mal seria impossível, porque ela controlaria cada aspecto da existência. Era uma tentação mais sutil que qualquer que Sauron pudesse oferecer, porque vinha de seus próprios ideais elevados, transformados em obsessão. A linha entre proteger e controlar tornava-se cada vez mais tênue. Celeborn
percebeu a luta interna de sua esposa e tornou-se sua âncora na tempestade. Lembra-te, dizia-lhe ele nas noites mais escuras, poder verdadeiro às vezes significa escolher não usar o poder que se possui. Foi ele quem a ajudou a estabelecer os limites que preservariam sua alma. As leis não escritas de Lothlórien. Nunca forçar alguém a permanecer contra sua vontade. Nunca usar magia para controlar corações ou mentes. Nunca expandir as fronteiras da floresta além do necessário para a proteção. Eram correntes que ela forjou para si mesma, reconhecendo que sem elas poderia tornar-se outra Sauron. Uma tirana benevolente, mas tirana mesmo assim. A prova definitiva veio quando os anões de Khazad-dûm foram expulsos de sua antiga casa pelo despertar do Balrog. Refugiados desesperados chegaram às fronteiras de Lothlórien, suplicando santuário. Muitos dos Galadrim se opunham. Os anões eram estranhos à floresta, suas formas de vida incompatíveis com os costumes élficos. Galadriel poderia ter usado seu poder para forçar a aceitação, impor sua vontade sobre o povo que governava. Em vez disso, escolheu persuasão e exemplo. Abriu as portas de Caras Galadon para os primeiros refugiados, demonstrando que diferenças podiam ser superadas através de compreensão mútua. Não foi fácil. Houve conflitos, mal-entendidos, momentos em que parecia que elfos e anões nunca poderiam coexistir pacificamente. Mas gradualmente, através de paciência e sabedoria, uma nova harmonia emergiu. Os anões trouxeram habilidades de forja que enriqueceram Lothlórien, enquanto os elfos ofereceram conhecimentos de vida em harmonia com a natureza. Era uma lição valiosa sobre liderança verdadeira, que governar não é impor sua vontade, mas encontrar formas de harmonizar vontades diferentes em benefício de todos. Quando Gandalf finalmente confirmou suas suspeitas sobre a verdadeira identidade do necromante, Galadriel não sentiu satisfação por estar certa. Sentia apenas o peso da responsabilidade que se aproximava, pois sabia que a guerra final estava chegando e que Lothlórien, seu refúgio, seu reino, sua obra-prima de 1000 anos, estaria no centro da tempestade. E desta vez não seria apenas sua ambição que seria testada, mas sua capacidade de renunciar a tudo que construíra, se isso fosse necessário para salvar a Terra-média. Houve um momento durante os anos sombrios que precederam a Guerra do Anel, quando Galadriel segurou Nenya em sua mão e considerou seriamente lançá-la no fogo. O anel de diamante brilhava com luz própria, pulsando em harmonia com seu coração, oferecendo-lhe poder suficiente para preservar Lothlórien para sempre, mas também sussurrando tentações que ela temia não conseguir resistir eternamente. Nenya havia chegado às suas mãos através de caminhos secretos após a queda de Eregion. Celebrimbor, o grande artesão élfico, havia forjado os 3 anéis longe da influência de Sauron, imbuios com poder de preservação e proteção. Mas mesmo livres da corrupção direta do Senhor Escuro, carregavam dentro de si ecos da ambição que motivara sua criação. Para Galadriel, Nenya representava tanto salvação quanto condenação. Com ele, podia manter Lothlórien numa primavera eterna, proteger seu povo de todas as ameaças, preservar a beleza élfica contra a decadência inexorável do tempo. Mas o preço era constante vigilância contra a tentação de usar esse poder para dominar ao invés de proteger. "Vês as correntes que te prendem?" perguntou-lhe Celeborn certa noite, quando a encontrou contemplando o anel à luz das estrelas. "Ou apenas vês o poder que te oferece?" Era uma pergunta que cortava direto ao coração de sua luta interna. Nenya a tornara senhora de Lothlórien no sentido mais absoluto, mas também a aprisionara numa responsabilidade que não podia abandonar. Cada dia que usava o anel, cada milagre pequeno que operava para proteger seu povo,
Cada momento de beleza preservado contra o tempo tecia-a mais profundamente na teia de seu próprio poder. E Galadriel sabia, com a clarividência terrível que Nenya lhe concedia, que esse poder estava conectado ao Um Anel. Enquanto Sauron possuísse a obra-prima de seus ardis, os Três Anéis permaneceriam vinculados ao seu destino. Se ele recuperasse o Anel Governante, poderia controlar até mesmo Nenya. Se o Anel fosse destruído, todo o poder dos três se desvaneceria. Essa era a armadilha suprema de sua situação. Para preservar Lothlórien, precisava usar Nenya. Mas usar Nenya significava arriscar que Sauron eventualmente a controlasse através do Um Anel. E se o Um Anel fosse destruído, a única forma de derrotar Sauron permanentemente, Lothlórien definharia, e ela perderia tudo que construíra. Era um dilema que testava não apenas sua sabedoria, mas sua disposição de sacrificar seus próprios sonhos pelo bem maior. Durante as reuniões do Conselho Branco, Galadriel observava Saruman com crescente desconfiança. Percebia que o Branco também sentia a atração dos Anéis de Poder, mas de forma diferente. Ele desejava encontrar Um Anel não para destruí-lo, mas para usá-lo. Via na mente do mago visões de um mundo ordenado sob sua liderança sábia, mas absoluta. Ele não compreende, murmurou ela para Elrond, após uma reunião particularmente tensa. Acredita que pode controlar o poder do Anel. Não percebe que o poder sempre controla aquele que o usa. Era uma lição que ela mesma havia aprendido dolorosamente. Nenya lhe dava poder sobre Lothlórien, mas também a tornava refém desse poder. Cada decisão que tomava como Senhora da Floresta Dourada era influenciada pela necessidade de preservar o que havia construído. Sua liberdade havia sido trocada por responsabilidade, e às vezes se perguntava se havia feito um bom negócio. A chegada da Sociedade do Anel a Lothlórien marcou o começo do fim de uma era. Galadriel viu nos olhos de Frodo Baggins algo que reconheceu imediatamente: o peso terrível de carregar um fardo maior que si mesmo. O Hobbit levava o Um Anel, e com ele o destino de tudo que ela amava. Quando Frodo lhe ofereceu o anel numa demonstração de confiança absoluta, Galadriel enfrentou a tentação suprema de sua longa vida. Por um momento, apenas um momento, permitiu-se visualizar o que poderia fazer com tal poder. Um mundo onde não haveria guerra, porque ela impediria todos os conflitos. Onde não haveria sofrimento, porque ela controlaria cada aspecto da existência. Onde a beleza seria preservada para sempre sob sua vontade suprema. Ao invés de um senhor escuro, teríamos uma rainha, sussurrou ela, vendo nas águas sombrias do espelho a visão terrível de si mesma transformada. Não escura, mas bela e terrível, como a manhã e a noite, amada e temida por todos, mais forte que os fundamentos da terra. Mas então, numa demonstração de força de vontade que poucos seres na Terra-média possuíam, ela recusou. Passarei no teste, declarou, sentindo o poder de Nenya diminuir mesmo enquanto falava. Ficarei Galadriel e partirei para o oeste, e permanecerei Galadriel. Era o momento de sua redenção final. Não apenas recusar o Um Anel, mas compreender que verdadeiro poder vem da capacidade de renunciar ao poder quando ele se torna fardo maior que bênção. Com a destruição do Um Anel em Orodruin, Nenya perdeu sua força. Galadriel sentiu o poder escorrer-se dela como água através dos dedos, levando consigo milênios de proteção mágica sobre Lothlórien. As árvores douradas permaneceriam belas, mas não para sempre. A floresta envelheceria, seus habitantes partiriam ou desvaneceriam, e eventualmente restaria apenas memória. Mas também sentiu alívio. O fardo que carregara por eras finalmente havia sido removido.
Não precisava mais ser a guardiã eterna, a preservadora incansável, a senhora cujo poder a aprisionava tanto quanto libertava. Pela primeira vez desde Alqualondé, Galadriel estava verdadeiramente livre. Livre para partir. Livre para retornar ao lar que havia perdido há tanto tempo. Livre para descobrir quem era quando não carregava o peso do mundo em seus ombros. O preço do poder havia sido pago. A lição havia sido aprendida. E o caminho para casa, finalmente, estava aberto. A Guerra do Anel chegou a Lothlórien como uma tempestade há muito prevista, mas nem por isso menos devastadora. Galadriel havia visto fragmentos dela no espelho durante décadas. Exércitos marchando, florestas queimando, morte vinda não apenas para os mortais, mas para a própria Terra-média élfica que ela conhecera e amara. Quando os primeiros ataques de Dol Guldur começaram, poucos dias após a partida da sociedade, Galadriel compreendeu que chegara sua hora de provar que não era apenas uma preservadora, mas uma guerreira digna das lendas de Beleriand. Os orques vieram primeiro em ondas exploratórias, testando as defesas mágicas da floresta. Descobriram rapidamente que as fronteiras de Lothlórien não eram apenas ilusões. Eram armadilhas mortais que transformavam invasores em perdidos eternos, condenados a vagar em círculos até morrer de fome ou desespero. Mas Sauron havia aprendido desde os dias antigos. Seus ataques seguintes vieram carregados de contrafeitiços tecidos pelo próprio Senhor Escuro, magias que rasgavam as proteções élficas como ferro quente através de seda. Foi então que Galadriel mostrou porque era temida até mesmo por aqueles que a amavam. Ela não esperou que os inimigos chegassem ao coração da floresta. Partiu para encontrá-los. A primeira batalha aconteceu na fronteira leste, onde os Malorn mais antigos tocavam as águas do Celebrant. Galadriel veio como luz viva, Nenya flamejando em sua mão, sua voz elevando-se numa canção de poder que fez a própria terra despertar em sua defesa. Árvores tornaram-se guerreiros. Raízes emergiram como serpentes para estrangular orcs, e a luz que emanava de sua presença queimava os inimigos como fogo sagrado. Celeborn liderava os arqueiros Galadrim com precisão mortal, cada flecha élfica encontrando seu alvo mesmo na escuridão. Mas era Galadriel quem transformava batalhas defensivas em massacres absolutos. Quando ela falava nas línguas antigas, a própria natureza respondia. Ventos que cegavam inimigos, chuvas que transformavam terra em pântano mortal, névoas que sussurravam terror nos corações dos orques. Durante 3 assaltos consecutivos, as forças de Dol Guldur foram repelidas com perdas devastadoras. Mas Galadriel sabia que cada vitória custava mais energia de Nenya, e o Anel de Diamante não era inesgotável. Mais preocupante ainda, percebia que Sauron não estava realmente tentando conquistar Lothlórien. Estava testando suas defesas, medindo sua força, preparando-se para algo maior. A revelação veio através do espelho numa noite de lua nova. Galadriel viu os verdadeiros planos do inimigo. 3 ataques simultâneos que dividiriam as forças do bem. Enquanto os exércitos de Gondor e Rohan enfrentavam as hostes de Mordor, e enquanto ela protegia Lothlórien contra Dol Guldur, uma terceira força atacaria Valfenda e os Portos Cinzentos. Era a estratégia diabólica na sua simplicidade. Forçar cada bastião élfico a lutar sozinho, impedindo que se unissem numa resistência coordenada. Galadriel enfrentou então talvez a decisão mais difícil de sua longa vida militar. Poderia manter todas as suas forças em Lothlórien e garantir a proteção absoluta de seu reino, ou poderia dividir seu poder, enviando ajuda para Elrond e Círdan, arriscando a própria Lothlórien em nome de uma estratégia maior. Se permanecermos unidos em isolamento, disse ela ao Conselho de Guerra, reunidos sob os Malorn mais antigos, venceremos nossa batalha local
mas perderemos a guerra maior. Se nos dividirmos, poderemos perder tudo, mas também poderemos salvar tudo. A decisão não foi unânime. Muitos dos guerreiros Galadrim argumentavam pela proteção prioritária de sua própria terra. Por que arriscar Lothlórien por elfos de outras regiões? Por que enfraquecer suas defesas quando o inimigo estava literalmente às portas? Mas Galadriel havia aprendido lições valiosas sobre liderança durante os milênios de exílio. Verdadeira força não vinha de acumular poder, mas de usá-lo sabiamente, mesmo quando isso exigia sacrifício. Ela enviou 1/3 de suas forças élficas para Valfenda, lideradas por alguns de seus melhores capitães. Outro grupo menor seguiu pelos caminhos secretos para reforçar os Portos Cinzentos, e manteve apenas 2/3 de seu exército para defender Lothlórien, uma força que seria testada além de todos os limites. O ataque final de Dol Guldur veio como uma onda negra que parecia engolfar toda a luz do mundo. Milhares de orcs, comandados por Nazgûl menores e criaturas das sombras que não tinham nome nas línguas dos livres. Eles vieram não para saquear ou conquistar, mas para destruir, queimar cada árvore, profanar cada fonte, apagar toda a memória de beleza élfica da face da terra. A batalha durou 3 dias e 3 noites. Galadriel lutou sem descanso. Nenya queimando como uma estrela em sua mão, sua voz nunca parando de cantar as canções de poder que mantinham as defesas da floresta. Celeborn estava sempre ao seu lado, protegendo seus flancos enquanto ela canalizava magias devastadoras. No segundo dia, quando parecia que as linhas élficas finalmente se romperiam, chegaram notícias que mudaram tudo. O Anel havia sido destruído. Sauron havia caído. A escuridão de Mordor se desfazia como névoa ao amanhecer. O efeito foi instantâneo e devastador. Para ambos os lados, as forças de Dol Guldur, privadas subitamente da vontade que as comandava, entraram em pânico total. Muitas criaturas simplesmente desvaneceram, retornando às sombras de onde vieram. Os orques sobreviventes fugiram em desordem completa. Mas Galadriel também sentiu o golpe. Nenya perdeu sua luz, tornando-se apenas um anel de diamante comum. O poder que sustentara Lothlórien por milênios esvaiu-se como água numa peneira quebrada. A vitória havia sido conquistada, mas o preço era tudo o que ela havia construído. Enquanto caminhava pelas clareiras devastadas pela batalha, vendo árvores milenares caídas e fontes contaminadas por sangue negro, Galadriel compreendeu a ironia final de sua longa vida. Havia passado eras construindo um refúgio perfeito, apenas para vê-lo destruído no momento de sua maior necessidade. Mas também compreendeu algo mais profundo. Lothlórien não era apenas um lugar, era uma ideia. A beleza que havia criado ali viveria nas memórias de todos que a conheceram, inspiraria outras criações em terras distantes, ecoaria através das canções que ainda seriam compostas. Havia aprendido, finalmente, que algumas coisas são mais preciosas quando são temporárias. Que a verdadeira imortalidade não vem de preservar o presente para sempre, mas de criar algo belo o suficiente para ser lembrado quando já não existe mais. E agora, com o Anel destruído e sua própria missão cumprida, o caminho para casa estava finalmente aberto. Houve um momento, nos dias que se seguiram à destruição do Anel, quando Galadriel permaneceu imóvel diante do espelho escurecido e compreendeu a magnitude total do que havia perdido. Não apenas o poder de Nenya, não apenas a preservação mágica de Lothlórien, mas algo ainda mais fundamental, o propósito que havia definido sua existência por mais de 7.000 anos. Desde que partira de Valinor na juventude dourada, toda a sua vida havia sido construída ao redor de uma ambição central:
provar que merecia governar, demonstrar que podia criar e proteger algo belo e duradouro. Lothlórien fora sua obra-prima, a evidência viva de que a princesa exilada se transformara numa rainha digna de seu poder. Agora, com as defesas mágicas desvanecendo e a floresta começando a mostrar sinais de envelhecimento natural, ela enfrentava uma pergunta que ecoava através de milênios. Quem era Galadriel, quando não era mais a senhora de Lothlórien? A resposta veio numa forma que ela jamais esperara, através de uma escolha que testaria não sua força ou sabedoria, mas sua capacidade de renunciar a tudo que havia construído. Círdan chegou de barco pelos caminhos secretos do Celebrant, trazendo consigo uma comitiva que fez o coração de Galadriel acelerar com esperança e terror em medidas iguais. Elrond estava lá, carregando Vilya, o mais poderoso dos Três Anéis, agora também sem poder. Gandalf vinha ao lado deles, transformado e purificado após sua queda em Moria e subsequente ressurreição. Mas eram os dois hobbits na embarcação que trouxeram as lágrimas aos olhos de Galadriel. Frodo Baggins, o portador do anel, carregava feridas na alma que nunca cicatrizariam completamente na Terra-média, e Bilbo, o descobridor do Anel, havia envelhecido súbita e drasticamente após décadas preservado pelo poder do anel. Senhora, disse Círdan com a formalidade antiga, chegou a hora da partida. Os navios aguardam nos portos cinzentos. O caminho para o oeste está aberto para todos os portadores dos anéis. Era a oferta que ela esperara por milênios. O perdão final, a chance de retornar a Valinor após eras de exílio. A profecia de Mandos havia sido cumprida através de sofrimento e redenção. As portas das terras imortais estavam abertas para ela mais uma vez. Mas aceitar significava abandonar Lothlórien para sempre. Significava deixar Celeborn, que escolhera permanecer na Terra-média. Significava admitir que sua obra de milênios chegara ao fim, que seu tempo como guardiã e governante havia terminado. Durante as noites que precederam a partida, Galadriel caminhou pelas alamedas de Caras Galadon uma última vez. Cada árvore contava uma história. Batalhas vencidas, refugiados protegidos, momentos de beleza preservados contra a escuridão. Havia criado não apenas um reino, mas um símbolo de esperança que inspirara povos por toda a Terra-média. Celeborn a encontrou numa clareira onde eles haviam dançado em sua noite de núpcias, milênios antes. Vai partir, disse ele, e não era pergunta. Como podes ter certeza? Perguntou ela, embora soubesse que ele lia seu coração tão facilmente quanto ela lia o dele. Porque finalmente aprendeste quando renunciar ao poder, respondeu ele com um sorriso triste. E porque sabes que tua obra aqui está completa. Era verdade, e ambos sabiam. Galadriel havia passado no teste supremo quando recusou o Anel. Havia provado que podia sacrificar a ambição pessoal pelo bem maior. Havia demonstrado que verdadeira nobreza vem não de acumular poder, mas de saber quando abrir mão dele. Mas partir significava deixar para trás não apenas um reino, mas uma versão de si mesma. A Galadriel que navegaria para Valinor seria diferente da jovem princesa que partira em rebelião tantos milênios antes. Seria uma alma transformada pela experiência, temperada pelo sofrimento, enobrecida pela sabedoria conquistada através de eras de responsabilidade. Na manhã da partida, todo Lothlórien se reuniu para despedir-se de sua senhora. Não houve lamentações ou protestos. Os elfos compreendiam que algumas jornadas são inevitáveis, que alguns destinos são maiores que nossos desejos pessoais. Galadriel distribuiu presentes finais, não objetos de poder, mas lembranças simples. Folhas dos Malor mais antigos, águas das fontes mais puras
Canções que preservariam a memória de Lothlórien, mesmo quando a floresta já não existisse. Lembrais que uma vez houve uma luz aqui, disse ela ao seu povo reunido. Quando as sombras futuras parecerem muito escuras, lembrai-vos de que a beleza existiu, que a paz foi possível, que a esperança floresceu mesmo nos tempos mais sombrios. A despedida de Celeborn foi particular, protegida pelos Malorn mais antigos, que sussurravam canções de lamento. Não prometeram se encontrar novamente. Ambos sabiam que os caminhos de imortais às vezes se separam por eras inteiras. Mas prometeram carregar no coração as memórias de amor que transcendia tempo e espaço. Quando olhares para o oeste, disse Celeborn, saberás que há alguém no leste lembrando de cada momento que compartilhamos. A jornada até os Portos Cinzentos foi uma procissão de despedidas. Em cada vila, em cada clareia, pessoas se reuniam para ver passar a comitiva que carregava consigo o fim de uma era. Não era apenas Galadriel que partia, era toda uma época da Terra-média, a Era dos Elfos chegando ao seu término natural. Nos Portos Cinzentos, o último navio élfico aguardava como um cisne branco nas águas cinzentas. Círdan pessoalmente verificou cada detalhe da embarcação, velas tecidas com luz das estrelas, cordas feitas de cabelos élficos, um mastro esculpido de uma única árvore de Númenor. Quando chegou o momento de embarcar, Galadriel hesitou pela última vez. Uma vida inteira, várias vidas inteiras, a separavam da jovem que partira de Valinor em busca de glória e poder. Havia encontrado ambos, mas também descobrira que nem glória nem poder eram o que realmente importava. Importava o amor que deixava para trás. Importavam as vidas que havia tocado, protegido, inspirado. Importava a beleza que havia criado e que continuaria existindo nas memórias e canções, mesmo depois que as últimas árvores de Lothlórien murchassem. Frodo a esperava no convés, seus olhos refletindo feridas que apenas as terras imortais poderiam curar. Bilbo estava ao lado dele, sussurrando poemas sobre aventuras há muito terminadas. Gandalf permanecia na proa, olhando para o oeste com a expressão de alguém que finalmente retorna ao lar após longa missão cumprida. "Estais pronta, senhora?" perguntou Círdan com gentileza infinita. Galadriel olhou uma última vez para a costa da Terra-média, onde tantas luzes pequenas brilhavam na escuridão crescente. Cada luz representava uma vida que continuaria depois de sua partida, uma esperança que floresceria sem sua proteção, uma história que seria escrita sem sua participação. Era o teste final de uma vida dedicada ao poder e proteção, confiar que o mundo continuaria girando, que a beleza continuaria florescendo, que a luz continuaria brilhando mesmo quando ela não estivesse mais lá para garantir isso. "Sim", disse ela finalmente, e suas palavras carregaram o peso de milênios de escolhas, sacrifícios e transformação. "Estou pronta para ir para casa." O navio se afastou da costa numa manhã clara, levando consigo os últimos vestígios da Segunda Era da Terra-média. Mas também levava algo mais precioso, a prova de que mesmo os corações mais ambiciosos podem aprender sabedoria, que mesmo os exílios mais longos podem encontrar redenção, e que às vezes o maior triunfo é saber quando a vitória verdadeira exige renunciar a tudo que conquistamos. As terras imortais surgiram no horizonte como um sonho tornado realidade, ou talvez como uma memória finalmente recuperada após milênios de esquecimento forçado. Galadriel viu primeiro as montanhas de Valinor, os picos eternos que guardavam os reinos bem-aventurados, e sentiu algo quebrar em seu peito, não de dor, mas de alívio tão profundo que parecia redefinir o próprio conceito de emoção. Ela havia partido de Valinor como uma jovem princesa em busca de glória, poder e um reino próprio. Retornava como uma rainha,
que havia aprendido que a maior glória está em servir, que o verdadeiro poder reside na capacidade de renunciar ao poder, e que o reino mais valioso é aquele que existe nos corações daqueles que amamos. O porto onde atracaram não era o mesmo de onde havia partido há tanto tempo. Este era Avalon, na ilha de Eressëa, construído especialmente para receber os exilados que retornavam. Elfos que ela não via há eras aguardavam na doca. Alguns eram amigos da juventude. Outros parentes que haviam escolhido permanecer quando ela partiu em sua jornada fatídica. Finrod estava lá. Seu irmão amado, morto nas masmorras de Sauron defendendo Beren, havia sido reencarnado nos salões de mandos e aguardara sua chegada com paciência infinita. Quando seus olhos se encontraram, milênios de separação se dissolveram num instante. Irmã, disse ele simplesmente, e naquela palavra estava todo o perdão do mundo. Eles se abraçaram enquanto lágrimas que haviam sido represadas por eras finalmente fluíam livres. Não eram lágrimas de tristeza, mas de cura, a alma ferida finalmente encontrando paz após uma jornada que durara mais tempo que impérios inteiros. Perdoa-me, sussurrou Galadriel contra o ombro do irmão. Poderia ter feito mais, poderia ter... Ele a interrompeu com a mesma gentileza que mostrava quando eram jovens em Tirion. Fizeste exatamente o que precisavas fazer. Toda dor foi necessária. Cada escolha te trouxe até aqui. Não há nada a perdoar, apenas muito a celebrar. A jornada de Eressëa para Valinor, propriamente dito, foi uma procissão de reconciliações. Finarfin, seu pai, aguardava na ponte dourada que separava a ilha do continente. Ele havia governado os Noldor, remanescentes em Valinor, durante todo o exílio, carregando o peso de saber que seus filhos enfrentavam perigos e sofrimentos nas terras sombrias. Minha filha, disse ele, e sua voz quebrou pela primeira vez em milênios. Bem-vinda ao lar. Galadriel viu em seus olhos não apenas amor paternal, mas respeito profundo. Ela não era mais a filha rebelde que partira contra sua vontade. Era uma rainha que havia enfrentado tentações que ele jamais conhecera, tomado decisões que definiram o destino de mundos inteiros, carregado responsabilidades que poucos seres eram capazes de suportar. As duas árvores haviam sido restauradas, mais belas que nunca. Lorelin derramava luz dourada sobre paisagens que desafiavam qualquer descrição, enquanto Telperion banhava tudo em prata líquida que parecia cantar com vozes angelicais. Mas para Galadriel, a verdadeira beleza não estava na perfeição renovada de Valinor. Estava na sensação de finalmente estar onde pertencia. Manwë e Varda a receberam nos salões de Ilúvatar com pompa reservada apenas para aqueles que haviam servido à música através de grande sacrifício. Não houve julgamento formal, nenhuma prestação de contas pelos erros do passado. Os Valar compreendiam que a verdadeira justiça já havia sido administrada através das escolhas que ela fizera durante o exílio. Artanis, disse Varda, usando o nome que Galadriel recebera ao nascer, há muito que não ouves tua própria voz sem o peso do mundo sobre os ombros. Era verdade. Durante milênios, cada palavra que pronunciara carregara responsabilidade por milhares de vidas. Cada decisão ecoara através de gerações. Agora, pela primeira vez desde que deixara Valinor, ela podia simplesmente existir sem precisar ser a guardiã, a protetora, a sábia senhora que sempre tinha as respostas certas. Nos jardins restaurados de Lórien, não a floresta da Terra-média que levara o nome do Vala, mas os jardins originais onde ela brincara quando criança, Galadriel finalmente permitiu-se processar tudo o que havia vivido. Alqualondé e o sangue nas Águas Brancas, a travessia gelada do Helcaraxë, as guerras intermináveis de Beleriand, a construção paciente de Lothlórien,
o peso de carregar Nenya através dos séculos, a tentação suprema do anel e a força para recusá-lo. A despedida final de tudo que havia construído. Cada memória vinha acompanhada não de remorso, mas de compreensão. Via agora como cada experiência havia sido necessária, como cada erro a havia conduzido à sabedoria, como cada perda a havia preparado para ganhos maiores. Estendida na grama que nunca murchava, sob estrelas que nunca se apagavam, Galadriel riu pela primeira vez em milênios. Um riso puro e cristalino que ecoou pelos jardins como música celestial. Não ria de alegria apenas, mas de alívio profundo. A jornada havia terminado, a lição havia sido aprendida, a alma havia sido finalmente curada. Foi tudo real? Perguntou ela às estrelas, sabendo que elas podiam ouvi-la. Tão real quanto necessário, responderam elas em coro musical. E tão necessário quanto real. Nos anos que se seguiram, se tempo pode ser medido em Valinor, Galadriel descobriu prazeres que havia esquecido existirem. Caminhava pelos caminhos de cristal sem precisar estar vigilante contra ameaças. Contemplava obras de arte sem precisar protegê-las contra destruição. Conversava com sábios sem precisar carregar o fardo de decisões que afetariam milhares. Mas talvez a maior alegria fosse simples. Pela primeira vez desde a juventude, ela podia ser apenas Galadriel. Não a senhora, não a rainha, não a guardiã. Apenas uma alma imortal, explorando as infinitas facetas da beleza num reino onde tempo e preocupação não existiam. Às vezes, olhava para o leste através das brumas que separavam Valinor da Terra-média, pensando em Celeborn e nos amigos que deixara para trás. Mas não eram pensamentos de tristeza, eram de gratidão. Gratidão por ter conhecido amor tão profundo, por ter sido parte de histórias tão nobres, por ter contribuído para uma música que continuaria ecoando através de todas as eras. E nas noites mais claras, quando Erendil navegava pelos céus, carregando a luz de um Silmaril, Galadriel sussurrava mensagens para as estrelas. Mensagens de esperança para serem levadas pelos ventos até aqueles que ainda lutavam nas terras sombrias. Lembrai, dizia ela para as brisas que conheciam caminhos secretos, que mesmo a jornada mais longa pode encontrar um final feliz. Que mesmo os exílios mais duros podem terminar em reconciliação. Que mesmo os corações mais perdidos podem encontrar o caminho de casa. E assim, na paz eterna de Valinor, Galadriel finalmente encontrou o que havia procurado durante toda a sua longa vida. Não poder sobre outros, mas poder sobre si mesma. Não um reino para governar, mas uma alma em paz para habitar. A luz que brilhara através de eras de escuridão finalmente havia encontrado seu verdadeiro lar. Não numa floresta distante que precisava de proteção, mas no coração purificado de alguém que aprendera que a maior vitória é saber quando parar de lutar. A história nos ensina que toda jornada, por mais longa que seja, eventualmente encontra seu fim. Galadriel caminhou através de eras quando o mundo era jovem e partiu quando ele envelhecia, deixando atrás de si não apenas lendas, mas lições eternas sobre o preço e o valor da sabedoria. Ela nos mostra que ambição não é pecado, mas que deve ser temperada com compaixão. Que poder verdadeiro não vem de controlar outros, mas de controlar a si mesmo. Que às vezes a maior coragem está em renunciar àquilo que mais desejamos, quando isso se torna necessário para um bem maior. Em sua jornada das trevas jovens de Valinor, destruído até a luz restaurada das terras imortais, vemos refletida nossa própria capacidade de crescimento, redenção e transformação. Pois todos nós, em nossas vidas pequenas e mortais, enfrentamos momentos quando devemos escolher entre ambição e sabedoria, entre tomar e dar, entre conquistar e proteger.
Agora pode descansar, aventureiro da noite, sabendo que mesmo os caminhos mais sombrios podem levar à luz, que mesmo os exílios mais longos podem terminar em perdão, e que mesmo os corações mais orgulhosos podem aprender humildade sem perder sua nobreza. Que seus sonhos sejam visitados não por visões de poder e conquista, mas por lampejos de sabedoria e paz. Que você encontre em sua própria jornada através desta vida breve mas preciosa, a coragem de Galadriel para enfrentar tentações, a sabedoria para reconhecer quando renunciar ao que deseja e a graça para transformar a ambição em serviço. Bons sonhos, aventureiros. Que a luz de estrelas antigas ilumine seus caminhos até o amanhecer.